bom podermos estar juntos novamente neste quadro Reflexão Bíblica, que nesse momento de análise e estudo da Palavra do Senhor, que você deu esse tempo, que você está dando esta atenção, para além de ser dessa programação da Rede Brasil, este quadro Reflexão Bíblica, que Deus, neste momento, Ele possa falar ao teu coração através da Palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que este seja um instante de bênção, de milagres e que o Senhor encontre espaço neste coração. Eu quero convidá-lo a ler um trecho da Palavra do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do verso de número 15 ao verso de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 15 ao verso de número 23. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Esta é um trecho bíblico de uma apresentação de Deus, da sua obra, do seu poderio, da vinda de Cristo a este mundo, do plano da redenção, da salvação do homem e do retorno de Cristo para vir buscar a sua igreja. Nós estamos no segundo tratado de Lucas a Teófilo, primeiro o Evangelho de Cristo que leva o seu nome, e agora esse tratado, o Atos ou Fatos da igreja que tinha sido iniciada o seu caminho ali no brado de Cristo, na cruz do Calvário, está consumado, um novo tempo abria-se, e depois da descida do Espírito Santo lá em Pentecoste, o próprio Jesus, que comissiona e dá ordem em Atos 1 e 8, ficai até ser revestida de poder, e agora a igreja está seguindo o seu curso. Paulo, que agora não é mais perseguidor e sim perseguido, é este o apóstolo ou o doutor dos gentios, este que agora está envolvido nesta história que nós acabamos de ler. Paulo estava na sua segunda viagem missionária, conforme Atos capítulo 15 e o verso de número 36, e nasce no seu coração o desejo de visitar os irmãos em Cristo. Esta viagem agora é com Silas, visto que Barnabé e João Marcos, eles se direcionam para Chipre. Nesta viagem, um jovem Timóteo, ele é agregado na cidade de Derbe, e entrou o doutor Lucas, passa a fazer parte desta missão, passa a fazer parte do grupo.
E ele passa na Cilícia, Tasso, Licaônia, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Galácia, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, chega em Atenas e depois ele vai um pouco mais até Corinto. Então, nesta segunda viagem missionária, ele vai fazer este caminho para saber como estão os irmãos. Então, ele chega em Atenas, a mãe da Grécia. Paulo, ele já estivera em muitas cidades bonitas, mas nunca num lugar tão belo e cheio de esculturas. O povo desta cidade, como esses filósofos nomeados aqui, estoicos e epicureus, eles se orgulhavam da sua liberdade de pensamento, eles se orgulhavam das suas esculturas, algumas feitas por Fídia, o maior de todos os artífices de mármore. Aquelas eram ruas por onde passaram Sócrates, Platão, Demóstenes, o maior de todos os oradores do mundo antigo. Mas mesmo com tanta instrução, esta era uma das cidades mais idólatras. O apóstolo Paulo diz no verso de número 22, antes mesmo de começar a falar do Deus desconhecido, ele diz, e estando Paulo, a Bíblia diz, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, aí Paulo vai expressar-se para os varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Então, esta era uma bela cidade, este era um lugar muito belo. Os judeus, eles não quiseram ouvir, e a Bíblia diz que passeando achou uma inscrição. Esta inscrição aqui do verso de número 23. Ao Deus desconhecido. Então, havia ali em Atenas aproximadamente 30.000 esculturas, cada uma a o seu Deus, cada uma destinada ao seu Deus de adoração. Alguns dizem que era mais fácil em Atenas encontrar uma escultura ou uma estátua do que um ser humano. Dizem alguns estudiosos que aquela placa, pequena escultura que estava escrito ali ao Deus desconhecido, foi colocado em Atenas em virtude de uma praga que tomou conta da cidade e os homens começaram a sacrificar e não conseguiam feito ou melhor e a praga apenas aumentava. Então um deles teve a ideia de fazer uma placa ou uma escultura apenas escrito, sem forma alguma, apenas em letra, ao Deus desconhecido, o Deus de Moisés, que eles conheciam a história do Egito, de tudo o que Deus fez, tirando o povo com mão forte. Então eles fizeram ao Deus desconhecido, o Deus de Moisés, o Deus dos deuses. Então, tomando por base isto, abre a Paulo a oportunidade de demonstrar àqueles pensadores, demonstrar àqueles filósofos quem era o Deus desconhecido. Então, o verso de número 23 diz assim, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, aí a partir do verso de número 4, o apóstolo Paulo começa a demonstrar. Primeiro ele diz, Criador de tudo. Então, ele vai demonstrando aos sábios que ali escuta que aquele Deus que tinha uma pequena placa ali era o Deus de Paulo, o Deus que Paulo conhecia, e ele era o Criador de tudo, conforme o verso número 24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então, os atenienses, eles tomam um choque, porque as suas imaginações eram outras. Então, Paulo vai dizer para ele, olha, este Deus que vocês não conhecem, foi ele quem criou tudo. Volta a Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas ele continua ainda falando, ele diz, ele é Senhor, no verso número 24, Senhor do céu e da terra,
Então ele dá outra explicação. Ele manda no céu, ele manda na terra. Então, ele está muito além do Olimpo e do Panteão. Ele é o Deus que está acima de tudo isto. Porque este Deus manda no céu e manda na terra. A voz dele é ouvida no céu, na terra e no mais recôndito deste universo. Porque ele o fez. Esse Deus que nós servimos, ele conhece detalhes deste universo imenso, que é incalculável ao conhecimento humano, nem com toda a tecnologia hoje disponível. Mas esse Deus que nós servimos, esse Deus que você serve, que nos acompanha neste momento, ele conhece a cada milímetro desse imenso universo. Glória a Deus por isto. Nesse imenso universo, você não está só. Às vezes nós temos essa sensação de acharmos que estamos só em meio a uma grande multidão. Imagine o nosso tamanho em meio ao grande universo. E mesmo assim, Deus conhece você, que me escuta, que me vê, que está atento a essa programação nesse momento. Deus conhece você. Então Paulo começa, ainda vai falar mais, ainda no verso número 24, ele diz assim: não habita em templos feitos por mãos de homens. Olhe bem, Paulo está falando para alguém que tem, para as pessoas que estão ali, eles têm orgulho de sua cidade, de tantos lugares para os deuses ficarem embaixo. Então Paulo olha para ele e fala: ele não habita não, porque as habitações foram criadas por ele. Não adianta. O que Paulo está dizendo a ele, ó, eu quando vou ao templo, ele está lá. Quando estou sendo apedrejado, ele está cobrindo o meu corpo. No meio do nada, ele está comigo. Não adianta ter toda essa suntuosidade que vocês têm e não adorar o Deus correto. Então, ele diz no verso número 24, não habita em templos feitos por mão de homens. E verso de número 25, ele vai dizer ainda, nem tampouco é servido por mão de homens como necessitado de alguma coisa. Olha, ele não precisa das oferendas que vocês fazem. Ele não precisa de nada, ele é dono de tudo, ele é criador de tudo. Então Paulo vai elevando o nome de Deus a uma altura que vai chamando a atenção dos filósofos, dos curiosos que ali estão, porque nunca se viu se falar de um Deus tão grande. Os deuses que eles conheciam eram limitados. Então Paulo agora apresenta um Deus que está fora da compreensão do pensamento filosófico deles, um Deus que nós entendemos por fé. Talvez você que está acompanhando essa programação não tenha um curso filosófico, talvez você não tenha um mestrado, uma pós-graduação, um pós-doutorado, seja uma pessoa muito humilde, mas conhece esse Deus que os filósofos não conheciam. Tenha fé que esse Deus está resolvendo o teu problema agora, que os filósofos não têm. Isto é que é servir a um Deus que está atento a cada detalhe de nossas vidas. Então, ele vai mais um pouquinho, verso de número 26, ele diz assim, e de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Então ele diz, olha, foi Deus que além de criar tudo, criou o homem e soprou nele o Espírito dele, para que o homem tivesse vida e viesse a ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E o homem nasceu, e foi Deus quem criou, formou, do barro formou o homem, soprou seu Espírito, deu vida a ele e criou um ser livre, um ser pensante, um ser que está pronto para o adorar. Diferentemente de alguns pensamentos dos dias de hoje, nós somos criacionistas, foi Deus quem nos criou, foi o Todo-Poderoso, com o uso do seu poder, que fez
o homem. Então, ele vai mais um pouquinho. Então, no verso de número 26 ainda, ele diz assim, determinando os tempos já dantes ordenados, ou o homem tem o seu ciclo natural, nascer, crescer, viver e morrer. E ele diz mais, ainda no verso 26, e ordenando os limites de sua habitação. Então Deus fez os homens, planejou a habitação. Tudo que nós vemos hoje, tudo que nós conhecemos com a geografia que estudamos, relevos, baixos, continentes, tudo isso aí, tudo já estava no projeto de Deus quando Ele fez o homem. Não há novidade para Deus em torno disso. Então, imagine os filósofos que nunca viram alguém falar com tanta peculiaridade, com tanta sabedoria, agora eles estão parados, ouvindo alguém que ele chamou de paroleiro. Vem cá, vamos te ouvir. Ele agora chama a atenção, porque ele está mostrando um Deus que é poderoso, um Deus que é suficientemente poderoso para resolver esta causa que afeta o teu coração, que tira a tua paz, que tira a tua alegria. Um Deus que é completamente poderoso para dar um basta nisso que está acontecendo nesse instante no meio da tua família. É este Deus que você serve. Então, ele continua explicando mais. E ele diz, ainda no verso número 26, que ele planejou os tempos. Verso número 27, ele começa assim, para que buscassem ao Senhor e porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então ele diz, olha, esse Deus que eu mostro para vocês é um Deus que está muito próximo. Não é um Deus como vocês acreditam, que está no Olimpo, que está tão distante, que não tem um relacionamento pessoal com vocês. Este Deus que eu apresento é um Deus que nos conhece pelo nome e chama pelo nome, como chamou Moisés, como chamou Samuel, como chamou Abraão de amigo. O Deus que vocês servem é um Deus muito distante, mas o meu, ele está muito próximo. Oh, aleluias! Como é bom termos um Deus próximo que conhece o teu nome, que conhece as tuas necessidades, que conhece as tuas petições, que entende o significado de cada lágrima que você derrama, de cada lágrima que faz cair ao chão, que faz cair ao travesseiro. Oh, como é bom servir esse Deus. Descansa o teu coração, meu irmão. Descansa o teu coração, minha irmã. Deus está perto. Deus está muito perto de você. É uma diferença para aqueles filósofos e os homens cultos que escutavam a Paulo, que tinham um distanciamento muito grande